Luana, eu vou vou te provocar um pouquinho em relação, assim, vou jogar um pouco mais para a coisa do governo federal, assim, né? Uhum. Você está falando dessa questão das comunidades terapêuticas e hoje eu estava lendo uma matéria que eu fui puxar esse assunto. No começo do governo Lula, se criou lá no Ministério do Wellington Dias, né, um setor especial para a comunidade. Então, assim, se cometendo o mesmo erro que tinha se cometido nos outros governos. Aí hoje poxa, eu vou falar com a Luana, né, a gente tava lá o prefeito. O prefeito, ele é do MDB. Uhum. O MDB tem ministério, tem a Simone Tebet, tem o Renan Filho. Então a gente fica numa situação assim, né? Eu falando até, eu sou jornalista, mas aqui a gente fala mesmo, eu sou um cara de esquerda. Como é que fica o pessoal nessa frente ampla e na hora que porque a gente fez, né, toda aquela frente, né, no sentido de tirar o psicopata do poder, mas como é que vai ficar pro ano que vem, em que você tem, aqui em São Paulo, né, teoricamente vai ser o Boulos, então vão ser os dois partidos da frente ampla, né, só que são tão distintos assim, não né, tem como comparar, né? Mas são partidos que estão, o pessoal tem ministério e o MDB tem ministério, e como é que fica o pessoal no meio dessa situação, assim, pro ano que vem, e talvez para também em 2026, como é que você vê isso projetando também para o futuro? Né? Pergunta de milhões, Fernando. Então, só para te contar, né? Eu tô no pessoal há 10 anos, né? Fazer 10 anos esse ano. O que acontece é que o pessoal tem a vocação, o papel histórico, né? De ser um partido de independência de esquerda, né? Ou seja, de ser um partido que carrega, né, o princípio programático da luta socialista, né? Que batalha por isso e que batalha para que a gente consiga vencer, acuar o espaço da extrema-direita a nível social no Brasil. Acho que foi muito correto a gente ter colocado a campanha para o Lula, ter atuado muito. Na verdade, o mais correto era a gente ter impeachmentado o Bolsonaro. Era o mais correto. Eu lembro que na época, inclusive as forças do PT não queriam, sendo muito honesta. Achavam que tinha que entrar, vai bagunçar o calendário eleitoral, porque vai ser, entendeu? Era, né? Então, fizemos bem, assim. Mas é um governo de conciliação de classe, assim, há muito tempo que a gente sabe disso. Às vezes eu fico surpresa que as pessoas parecem que esqueceram, assim, as coisas que, né, é o que é o governo, gente. É um governo de reforma, é um governo de conciliação. É um governo que acha, por exemplo, no caso das comunidades terapêuticas, entende que a parte da governabilidade, que a parte de ser democrático, meio que, beleza, coloca ali. Só que eu fico preocupada, viu? Porque, pelo menos, né, nos anos, até nos primeiro governo Lula e tal, tinha as comunidades terapêuticas, mas tinha indução para investimento em CAPS. Então era meio que acender duas velas, entendeu? Exatamente. Tem CAPS, mas tem comunidade terapêutica quase como se fosse com uma justificativa ideológica que era de ser democrático, que tem que ter todo mundo, todas as opções. Eu já ouvi isso, assim, de algumas pessoas, né, mais ligadas ao campo do PT, que tinha que ter comunidade terapêutica sim, porque as pessoas tinham o direito de ir, porque, né, as pessoas têm direito de ir, gente, mas assim, então o pastor que pague, entendeu? Não dinheiro público. Mas então, aí o que acontece é que agora eu fico muito receosa, assim, se a gente vai conseguir, ao menos, manter o nível das políticas sociais, de fato, que a gente acredita. Então, isso me dá bastante receio. A nível municipal, existe um setor dentro do PT na cidade, vocês devem estar vendo, que é contrário à aliança. É uma aliança que é feita com o pessoal na cabeça de chapa, esse é o acordo. Teve a ver com o pessoal, inclusive, abrir mão da sua candidatura de governo, né, em 2020. Então, né, foi o que aconteceu. Eu mesma, sendo muito sincera, fui contrária na época. Não achava que não tinha que ter candidatura do PSOL, porque, inclusive, o Haddad não representava a totalidade do nosso programa, como a gente está vendo agora a questão do arcabouço fiscal, enfim. Mas foi feito. Se ganhou a linha de não ter candidatura e não teve candidatura. Não tendo tido candidatura, é isso, assim, a questão é que o que foi acordado, esse eu acho que vai, assim, pelas falas, pelas posições da direção nacional do PT, é isso, é de manter, assim, das falas que têm sido feitas pelo próprio Lula, pela Gleice e tal. Agora, eu acho que o pessoal tem um papel a nível federal de combater o bolsonarismo, esse é o nosso papel principal, assim, a nível parlamentar e também a nível de luta social, de base mesmo, né, aquela coisa de território, a coisa da base, e ao mesmo tempo também defender um programa, que é um programa que não é de conciliação de classe. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que foi importante, por exemplo, o pessoal ter votado contrário ao arcabouço fiscal, que é uma regra fiscal que inclusive trava o governo Lula, impede o governo Lula de fazer. Olha isso, a gente estava falando com o David Decache,
que é uma das pessoas da liderança do PSOL em Brasília, ele é um economista. Ele estava olhando, né, o crescimento de investimento social dos governos Lula, né, historicamente. Ele falou que de 2008 para 2009, o crescimento de investimento real, descontando a inflação, foi 9%. Foi quando teve Reúne, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, uma série de programas importantes. Com o arcabouço, assim, se o Brasil crescer 2%, só vai poder ser 1,7%. Assim, o que vai acontecer, gente? E assim, tantas vezes que o Bolsonaro estourou o teto de gastos do Temer. Exato. Sério, né? Só que é óbvio que se colocar uma regra restrita para o PT, inclusive com o risco de ser impeachmentado, porque a ordem é de direita, não é nem democrático popular, não é nem de conciliação. Então, assim, eu acho que é grave, assim. Mas o que está sendo colocado é que vai ter essa aliança. Tenho meus temores, mas vamos que vamos enfrentar a contradição e vamos propor um projeto de mudança real, não de mudança mais ou menos para São Paulo, assim.